Olá, eu sou o Diogo Horta e estamos começando mais um episódio do podcast Amanhãs, o futuro das artes da cena. Uma iniciativa da Polo BH com apoio cultural do Sesc Minas e visa promover uma reflexão leve e descontraída sobre as tendências e perspectivas para a cena teatral no pós-pandemia. Aproveita para seguir esse podcast e vamos lá conversar hoje sobre produção teatral. Os nossos convidados de hoje são o ator, produtor e diretor Silvio Guindani. Silvio, seja muito bem-vindo, é ótimo ter você aqui. Peço que você se apresente aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Diogo. Obrigado pela audiência, ouvintes. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Silvio, sou ator, sou diretor e produtor de teatro. E é um grande prazer fazer parte desse projeto e estar aqui batendo esse papo tão importante sobre o nosso mercado, sobre a cultura do país, nesse momento onde a gente realmente tem que conversar profundamente sobre todas essas questões culturais que nos envolvem e como que a gente tem que se reinventar pós-pandemia. É isso, um beijo a todos. E também recebemos aqui com muito carinho a Aniela Jordan, produtora cultural, responsável pela produção aí de artistas musicais incríveis. É uma honra te receber, Aniela. Também peço que você se apresente aqui para os nossos ouvintes. Então, muito obrigada pelo convite. Como disse o Silvio, realmente a gente está num momento muito importante para discutir todas as questões da produção cultural, que está retomando, graças a Deus, né? Parece que as coisas estão voltando. Eu sou produtora, sou diretora artística da Aventura, que é uma empresa que faz grandes musicais. Eu faço isso há muito tempo, acho que eu já fiz uns 40 musicais. E também faço a gestão de 2 teatros, o Teatro Riachuelo e o Teatro Prudential, no Rio de Janeiro. Então, é um outro lado da produção cultural, que é o teatro recebendo outras produções. Eu tenho, enfim, as 2 visões, e ambas é importante a gente analisar, sobretudo nesse momento. Ótimo, Aniela, obrigado pela presença. Então, muito bom, agradeço muito aqui a oportunidade, né, de dividir todas essas experiências e visões, né, com vocês. E para a gente começar, né, essa conversa, e também para situar, né, um pouquinho aqui o nosso ouvinte sobre o que nós vamos tratar hoje, eu queria pedir para vocês, como a gente fez em todos os outros episódios, que vocês tentassem, né, definir, traduzir, enfim, falar a maneira de cada um de vocês, o que é, né, a produção teatral, como que essa, né, função tão importante atua aí, né, no mercado, na cadeia produtiva, enfim. Cada um de vocês trouxesse aí qual que é o olhar de vocês sobre a produção teatral. Então, na verdade, eu produzo grandes musicais, né? E é uma coisa que a gente começa bastante tempo antes. Eu diria que a gente começa olhando para o ano da empresa, o que a gente vai produzir, para a gente tentar produzir espetáculos diferentes, né, de diferentes padrões em termos de conteúdo, não fazer só comédia, ou só coisas leves, ou só coisas pesadas, ou só coisas grandes, ou só coisas pequenas. Então a gente divide o ano mais ou menos com esses projetos. Um pouco tem que ficar antenado o que o mercado está querendo, está precisando. Por exemplo, agora, nesse momento da retomada, eu acho que a gente precisa fazer coisas leves, para cima. Eu acho que as pessoas não querem, nesse momento, escutar nada que entristeça, né? E aí, partindo da decisão do espetáculo que a gente vai fazer, a gente começa todo o trâmite, né? Entra nas leis de incentivo, escolhe a equipe criativa, direção musical, cenógrafo, figurinista, enfim, toda a equipe, iluminador, toda a equipe. Uma vez aprovada a lei de incentivo e captado o patrocínio, a gente parte para a execução, que começa com uma audição para a gente de escolha de elenco. Quando é um grande musical, uma audição que demora pelo menos uma semana, porque a gente ouve muita gente, depois volta, tem recall, volta para a final. Quando é um espetáculo menor, a audição dura um pouco menos, 3, 4 dias. E aí a gente parte para começar, depois de várias reuniões criativas, onde o diretor, na verdade, é quem tem a batuta,
Então, eu trabalho muito perto desse diretor para a gente, enfim, imprimir o que a gente quer, o que a empresa e o diretor querem passar, e aí faz-se reuniões com as equipes criativas, o que a gente quer de cenário, de figurino, enfim, de conteúdo, de texto, e aí a gente parte para, depois de escolhido o elenco e com todas as reuniões criativas feitas, para ensaiar. Normalmente são 2 meses de ensaio até a estreia. É um tempo pequeno frente ao que lá fora, por exemplo, a Broadway faz com grandes musicais, né? Demoram meses de seleção, meses de ensaios, meses de testes. Aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade, mas então são 2 meses que a gente precisa ser muito assertivo e entender o que a gente quer de verdade, tem que ir para o ensaio já com muita coisa na cabeça do que a gente quer fazer, e até a estreia. Isso é o lado da produção dos espetáculos. O lado dos teatros é um pouco a mesma coisa, no sentido de escolher uma pauta, como a gente vai selecionar os espetáculos que estarão na pauta do ano, também tentando atender e ter uma programação muito diversa. Então, em ambos os teatros, a gente faz teatro, faz musical, faz dança, faz orquestra, faz show. Enfim, a gente tenta, até circo eu já fiz, para ter uma programação bem diversificada, e assim a gente faz a pauta do ano. A gente recebe muitos pedidos de pauta e também a gente busca no mercado espetáculos que nos interessem. Então, uma produção do outro lado, com outro chapéu, né? Às vezes, o teatro escolhe mesmo as minhas próprias produções da aventura, né? Enfim, a gente tem 2 chapéus, mas eu recebo muitas produções de fora e a gente atende muita gente, e o fato de serem teatros patrocinados faz com que a gente possa oferecer ao produtor um conforto que poucos teatros podem oferecer, como a gente fornece luz, som, técnicos, mídia. A gente oferece bastante coisa para o produtor poder respirar um pouco mais, porque sempre fazer uma grande produção não é simples e pesa bastante. Acho que eu fiz um resuminho disso. Com certeza. Silvio, o que você diria aí sobre a produção para a gente? Bom, a começar, eu admiro muito a ela, eu admiro muito o trabalho dela, a aventura, e aos produtores que têm essa garra. Eu comecei a minha carreira sendo ator, muito jovem, comecei fazendo audiovisual, que eu faço até hoje, né? Eu comecei a minha carreira no circo, na verdade, o circo foi na minha rua. Eu morava na Baixada Fluminense numa sexta-feira, fui no circo na sexta, no sábado, no domingo eu queria ir embora com o circo. Aí, para eu ir embora com o circo, minha mãe me colocou numa aula de circo. Aí eu fazendo aula de circo e teatro no colégio, era uma época, acho que tão delicada quanto a gente está agora, não tão delicada, mas acho que a gente pode jogar um paralelo aí, que era uma época que o cinema e que o teatro parou, né? O Como Nasce nos Anjos, que foi o primeiro filme que eu fiz, foi em 1995, foi um dos primeiros filmes da retomada do cinema brasileiro, e a gente filmava muito pouco, né? Assim, as produções de teatro também filmavam muito pouco, né? A gente teve uma fase aí do Ben Collor que a cultura ela foi, de certa forma, muito paralisada. E eu na verdade, a minha carreira ela se mistura com essa retomada. E nessa retomada eu era uma criança, mas em paralelo a isso conheci companheiros e parceiros que me ensinaram a produzir. Comecei a produzir com 16 anos de idade, abri minha produtora e comecei fazendo peças, né, com pessoas que me auxiliaram. Comecei produzindo espetáculos pequenos. Trabalhei muito com Roberto Bom Tempo, com o Paulo Betti. Depois, em São Paulo, trabalhei algum tempo no Teatro Oficina com o Zé. E fui fazendo sempre projetos pessoais e também pelo fato de eu não ser só um produtor e ser também ator e depois, né, anos depois, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, comecei a me arriscar na direção teatral. Eu escolhia projetos que tinham a ver muito com o que eu estava querendo dizer no momento.
Eu comecei com uma coisa muito mais pessoal, muito mais ali dentro do que eu estava precisando falar artisticamente naquele momento. E depois eu comecei a ter essa visão um pouco mais macro, que é uma visão que a Aniela tem, que hoje eu tenho, que é de produzir grandes espetáculos. Mas, assim, eu acho que tem uma fusão, assim, que eu digo de pensamento, do que a Aniela falou e que é o que eu tenho também. Não vou aqui repetir o processo de produção, que a Aniela falou perfeitamente como que é o nosso processo de produção, mas acho que existe aí um pensamento do produtor que é um pensamento de generosidade, de você levar um espetáculo para o público. Acho, não que eu desvalorize quem pensa em fazer uma peça que ele vai fazer para um público seleto, isso e aquilo, mas eu, particularmente, como produtor teatral, tenho um grande interesse em atingir um grande número de pessoas com qualidade. E dá para fazer isso, dá para a gente atingir um grande número de pessoas, dá para a gente chegar nas pessoas com qualidade. Assim, fazendo espetáculos, assim, formando dramaturgos e assim, gerenciando teatros, inclusive em áreas, né, em regiões que não seriam regiões que está ali dentro do nosso métier cultural da Zona Sul carioca, como a Aniela faz brilhantemente junto com a Aventura, que consegue, ao mesmo tempo, fazer grandes espetáculos para um público de uma classe média alta, como consegue levar esses grandes espetáculos para um outro público da classe B2, C e D, que faz uma diferença fundamental, né? Eu sempre pensei que o dia que a cultura e a educação caminharem juntas, a gente vai ter um país melhor. E o teatro, né, nós como produtores, temos essa função, né? Há 10 anos, 8, 10 anos atrás, eu comecei a produzir espetáculos maiores, espetáculos maiores no sentido de musicais. Eu fui curador da abertura do Teatro XP Investimentos, reformei lá junto com os meninos. Eu abri um teatro pequenininho lá em Portugal, que era o Teatro da Calçada, mas que fechou devido quando teve a crise na Europa. Eu tenho um teatro, eu sou sócio de um teatro no Ceará, que é o Teatro Ceará Show, que é um teatro só com artistas cearenses, que a gente montou lá e construiu e fez a obra, e acabou que o espetáculo e o teatro é um sucesso, está há 4 anos em cartaz, de quarta a domingo, e que é um projeto voltado para o turismo, né, cearense, de Fortaleza, mas que a gente agora, né, com o sucesso do espetáculo, a gente conseguiu patrocínios para conseguir chegar. A gente vai fazer agora uma turnê itinerante só para cidades no interior do Ceará que nunca tiveram teatro, e que a gente vai levar lá o nosso caminhão no palco e apresentar o nosso espetáculo para essas cidades. Enfim, eu acho que o teatro ele tem essa importância de chegar no espectador, seja ele de qual classe social ou o que for. E concordo totalmente com a Aniela que esse momento que a gente está agora é um momento onde a gente tem aí, eu sinto, pelo menos dentro de mim, né? Acho que tem várias formas de você fazer uma revolução. Você pode fazer, acho que existe aí, óbvio que para todo ajuste, o desajuste é necessário. Não sou eu que vou aqui criticar nenhum movimento mais radical de qualquer desajuste, de qualquer questão que seja levantada, mas pela minha personalidade e a minha forma, que eu sei fazer é teatro, contar histórias. E aí eu acho que a gente contando histórias, a gente consegue chegar, né, a hora que você diz não a algo
que esteja te explorando, você já está fazendo uma revolução. A hora que você dá amor para alguém, a hora que você dá entretenimento, a hora que você dá um sorriso, a hora que você dá uma emoção, a hora que para aquela pessoa que passou a semana inteira numa labuta e que você consegue proporcionar para ela isso, você já está fazendo uma revolução. Então, eu acho que o teatro ele é um ato cívico, social, político e dentro do entretenimento. Então, enfim, eu amo demais o que eu faço e acho que o produtor ele tem uma função sine qua non. Assim, eu produzi algumas peças que eu dirigi e que eu mesmo escrevi, produzi peças que eu convidei outros diretores para dirigir, que eu atuava, só produzi peças que eu nem atuava e nem dirigia, mas está dentro da caixa preta, é uma mágica, sendo uma peça pequena ou uma peça grande, pelo fato da gente estar contando uma história para o espectador. Ótimo. Eu concordo totalmente com o que o Silvio falou, e a gente tem como obrigação formar público, né? Eu acho que a gente tem que formar o público de amanhã. E essa ação, a gente levar para as classes mais baixas, dar essa oportunidade às pessoas que não têm essa oportunidade e que entendem muitas vezes mais do que as classes altas, né? O que estão vendo e o que estão sentindo, e da mesma forma fazer isso com criança. A gente faz muitos projetos sociais assim para as crianças, traz muitas escolas da periferia para vir assistir, e é impressionante como assim, o retorno é gratificante. Opa! Muda a vida, Daniela. Muda a vida das pessoas. Você dá um sonho para uma criança, você mostra para essa criança, para esse adolescente. E a gente vê isso no olho da criança, né? Que tem saída. E que essa criança e adolescente, ele fala assim, dá para sonhar, entendeu? E a gente trabalha com sonho, bicho. Sabe? A gente trabalha com sonho. Então, o que o Boal falava lá no Teatro do Oprimido, né? Que é quando a gente se junta ao público, né? Quando a gente dá, quando a gente está dentro do público, a gente enxerga o público, a gente se coloca no lugar dele. Isso daí, ele é próspero, ele é fundamental, porque quando você forma uma plateia inteligente, ou uma inteligente, isso é uma bobagem, né? Mas quando você forma quando você dá essa possibilidade de sonho para um jovem, principalmente num país como o Brasil, que os jovens têm tantas poucas possibilidades de sonhar, você está formando uma nova geração. Totalmente, é impressionante. A gente tem dentro do nosso enfim, dentro do nosso teatro, a gente tem uma companhia de musical para jovens que não têm oportunidades, que têm talento e não têm oportunidade de estudarem, e são pessoas de todos os gêneros, né? de todos os gêneros e personalidades, e que vêm de lugares muito difíceis, né? Com dificuldade de chegar. E essa companhia tem uma bolsa de estudos, a gente dá uma ajuda de custo para a pessoa poder vir estudar e oferece os melhores professores. E isso é uma abertura, assim, é uma chance de vida, e realmente a gente olha para essas pessoas, assim, os depoimentos são as coisas mais lindas e mais gratificantes, porque é isso, a gente está mudando a vida de uma pessoa que às vezes se descobre que não é ator, né, que gosta do assunto, mas não é ator, mas aí a gente tem a oportunidade de aprender contra-regragem, iluminação, figurino, enfim, qualquer outra coisa que esteja dentro desse mundo. Eu brinco que eu olho para mim, porque eu comecei assim, né, eu comecei dançando, até eu entender que eu não tinha talento nenhum, mas eu gostava muito de palco, e passei por outro lado. E é muito importante a gente olhar para essas pessoas. E é mais gratificante, muitas vezes, do que o público normal que vem, que paga seu ingresso, que está ali um pouco blasé. Eu acho assim, é fundamental a gente fazer isso. Eu tô fazendo um projeto muito paralelo e próximo ao projeto que a Aniela já faz há alguns anos, que eu consegui, graças a Deus, aqui a tocar, que é um projeto de uma nova dramaturgia carioca, que é pegar pessoas da periferia, e esse projeto surgiu durante a pandemia,
e veio, né, de uma ideia que eu estava trabalhando muito, porque durante a pandemia eu fiquei trabalhando na TV, né, tendo que reinventar, né, fazer programas online, isso, dirigir remotamente, isso e aquilo. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, a gente está com falta de dramaturgo que olhe de dentro para fora, que além de tudo, a nossa profissão, ela é uma profissão por si só, ela se tornou uma profissão aristocrata, quando, na verdade, ela é do povo, né? O Shakespeare... começou para o povo, total. Fazer peça para o povo, bicho, entendeu? E aí foi virando uma coisa aristocrata, e aí, hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem pessoas que estudaram em boas escolas, que fizeram faculdade, que fizeram isso, que fizeram aquilo, e que aí, por mais que elas façam uma pesquisa, por exemplo, desse projeto que eu estou fazendo, elas façam uma pesquisa para escrever a história de uma empregada doméstica ou de uma pessoa deficiente física ou de uma trans ou de uma pessoa que está ali literalmente à margem da sociedade, né, que a sociedade considera como um número e não como um ser humano, por mais que essa pessoa ali criada, né, no melhor colégio, isso, aquilo, que ela tente entender e reproduzir, de repente ela não vai conseguir colocar no papel como essa pessoa colocaria. Esse projeto que eu estou fazendo, por exemplo, é um projeto hiper delicado, porque para a gente chegar, às vezes as pessoas elas têm dificuldade, elas têm as ideias maravilhosas, mas elas têm dificuldade. Aí você trabalha com a autoestima, aí tem a dificuldade do português, de saber escrever, e aí você colocar como que você coloca isso em primeiro, segundo, terceiro ato, ou é uma peça em um ato com 3 quadros, como que você coloca isso? E assim, a hora que você forma uma nova dramaturgia olhando de dentro para fora, você tem uma grande possibilidade de fazer grandes espetáculos que cheguem no público, que dê protagonismo de verdade para essas pessoas, de um olhar de dentro. Acho que nesse momento, e esse foi um movimento que eu fiz, assim, acho que durante a pandemia foram 2 movimentos que eu fiz, o meu documentário, né, sobre a primeira onda, e esse projeto que foi muito, muito, muito gratificante, está sendo muito gratificante para mim, porque eu estou descobrindo altos autores, altos dramaturgos. Aí, assim, tem gente que já era ator dentro da comunidade, que já fazia isso. Se vocês não sabem, cara, aqui no Rio de Janeiro tem um movimento de stand-up na periferia. Eles testam nas periferias, nos bares das periferias, veem as melhores piadas e colocam no YouTube, no Instagram, sei lá, na rede social deles. E aí eles bombam. E aí eles vão crescendo, e é um movimento de stand-up da periferia. Eu não sabia disso. Quem me falou isso foi o Marcos Vinícius Faustino. Eu fui atrás, fui pesquisar, aí conheci uma galera e tal, e os caras são incríveis, entendeu? Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma linguagem, a gente com muita coisa para falar e para dizer. Eu acho que a gente tem que, assim, como produtor, sobriamente falando, ter um nível médio. Eu acho que a gente pode conseguir tanto fazer esse trabalho, né, que a Aniela faz, que ela pega a peça dela e ela dá para esse povão, quanto também fazer o teatrão. O teatrão, ele é importante, porque a gente passou os últimos 15 anos, e agora, então, com as questões da lei, a gente está muito atochado, porque, assim, a peça tem que ter pouco ator, a peça não pode ter cenário porque não pode ter caminhão, viajar não tem companhia aérea, a gente fica atochado a arrumar um texto que tenha isso, que tenha aquilo. O meu próximo projeto de teatro é o Tempo de Despertar, do Oliver Sacks, que eu comprei os direitos, eu vou montar e tal, enfim, captei uma parte, estou captando outra, estou aqui fazendo, era um projeto antes da pandemia, e que no meio da pandemia ele parou, e aí eu resolvi fazer assim, quando vi a pandemia, eu falei assim, não, eu quero fazer teatrão, eu vou montar o hospício, eu vou fazer o teatrão sim,
porque também o teatrão é importante. Vai ser difícil de viabilizar? Não sei, mas eu preciso fazer o teatrão, entendeu? Porque também é importante. É importante que o público sente e veja um grande espetáculo. Não dizendo que, né, como uma vez o Montempo falou para uma coisa linda, ele fala, a saída do ator é o teatro, porque uma mesa, 2 cadeiras e um amigo, você monta uma peça. E é verdade. Mas, assim, acho que a gente tem que ter essa disponibilidade e generosidade de olhar como produtor, de que você pode montar um grande musical a uma peça menor e conseguir atingir diversos públicos. E aí, sim, tem uma coisa que eu acho que o produtor tem que ter, que é uma questão que a gente passou o momento que tinham muitos produtores que estavam produtores, que não eram produtores. Quando eu digo estar produtor, você consegue a grana, você monta a peça, você cumpre a lei, você presta a conta e a peça acabou. Entendeu? Eu vejo, por exemplo, essa questão do acesso, desculpa, Silvio, só para a gente tentar refletir sobre isso de uma vez, assim, porque você já falou, assim, dos custos de produção, né, assim, dessa dinâmica toda de custos que a gente já vinha sentindo, assim, continuando, né, nessa perspectiva, como é que vocês acham que isso fica agora, sabe, assim, no pós-pandemia? Vocês acham que a gente vai ter ainda mais alterações ou mais dificuldades do que a gente já tinha para produzir antes? Qual que é a visão de vocês, assim, nesse sentido, sabe? Daniela, posso ir antes? Pode. Eu acho que a gente vai ter dificuldade. Eu acho que a gente já está tendo. Eu acho que a gente vai passar por momentos bem difíceis, mas eu tenho fé no meu evoé, Xará. Eu acho que a gente vai se reinventar. E eu tenho certeza que a gente vai se reinventar, e quando a gente se reinventar, e que a gente já está se reinventando, nós voltaremos muito fortes. Muito fortes. É muito difícil, assim, fazer um musical. A gente sabe que os atores de musical, os cantores, os bailarinos, os coristas, os solistas, os músicos, cara, eles são atletas, sabe? Não é atleta. São 2 sessões, de quinta a domingo, e tem que ter um padrão de qualidade, assim. Isso é para o público, isso é bonito, é mostrar que a gente pode fazer. O cara não precisa pegar uma passagem para Nova York para ver um espetáculo da altura que a Aventura faz. A gente consegue fazer aqui, e muitas vezes com referências brasileiras, né? Não fazendo um remake apenas de um espetáculo lá de fora, e fazendo um grande espetáculo com referências brasileiras. Acho que é um momento muito difícil, não acabou, mas acho que a gente está se reinventando, e a gente vai se reinventar cada vez mais para a gente conseguir construir um novo cenário cultural muito mais conciso e forte para mandar para o público, assim. Eu concordo, mas eu acho que, passada a pandemia, a gente tem 2 coisas. A gente tem um cenário econômico complicado, que a gente já tinha antes da pandemia, né? A gente vem alguns anos, né, com o cenário econômico piorando, e eu acho que isso influi muito, tanto a gente conseguir montar as coisas, como o público ter dinheiro para pagar. Mas eu também acho que a gente vai se reinventar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o Gabriel Pardal, que é um escritor que tem um site chamado Canibal Vegetariano, e ele fala assim: todo mundo pergunta para o artista se é muito difícil ser artista, mas nunca ninguém perguntou para o artista como é difícil não ser artista. O artista tem que ser artista, né? Ninguém escolhe ser artista, o artista nasce artista, e não tem como fazer de outro jeito. Então, essa garra
da classe, né, de todo mundo, desde o produtor até eu diria que o técnico, o operador de luz, todo mundo, né, eu estou falando das pessoas artistas desse mundo, tem essa paixão dentro, e isso vai fazer a gente superar e andar apesar da economia. Agora, claro, a gente vai passar por momentos, estamos passando por momentos delicados. E tá aí, como um todo, né, o mundo todo está passando por esse momento delicado pós-pandemia, mas Sim. A gente vai chegar lá. A gente já refletiu aqui em outros episódios, né? Esse é o 5º episódio aqui dessa temporada, de como que a gente espera, né, retornar para a sala, né, presencial, assim, depois desse período de virtualidades, né? Assim, a gente estava até vocês falando ali desse acesso, né? Assim, que a gente acabou que teve de alguma forma esse acesso virtual, né, embora ele seja questionado e ele não seja para todos também, né, por conta também das questões econômicas aí que envolvem o acesso digital, né, das pessoas a determinados trabalhos, enfim, a todo esse contexto também econômico aí. Mas a gente então já conversou sobre esse retorno para o presencial, assim. Qual que é a expectativa de vocês para esse momento, assim? Vocês acham que as pessoas, né, estão ávidas ali por esse reencontro do presencial? Isso já está acontecendo? Qual que é a visão de vocês? E se de alguma forma esse ato, né, esse tempo que a gente ficou sem poder frequentar os espaços aí culturais, os teatros, se isso pode vir a reforçar, né, esse desejo de teatro que, né, a gente já falou disso também, andava um pouco já difícil, um pouco complexa a situação aí já de público, mas se pode ser que esse período sem traga aí um reforço, sabe? Traga um impulso de alguma forma para daqui para frente. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão com muita vontade de sair de casa e de sair da tela e vir assistir ao vivo. É claro que você tem que oferecer todos os protocolos. Na verdade, eu estou com os meus teatros abertos desde outubro do ano passado, assim que pôde abrir, mas com milhões de protocolos, contratamos um infectologista para desenhar os protocolos, enfim, com todas as possibilidades, mas o público está vindo e está crescendo. E agora que realmente a gente está no momento em que as vacinas estão fazendo efeito, né, cada vez a gente tem menos pessoas ficando doentes, eu acho que o público está louco para sair de casa e está querendo ver uma coisa presencial. Eu acho que o virtual serviu muito esse tempo que a gente ficou trancado e serviu para mostrar que, olha, se não fosse a arte, né, o que seria da gente ficar em casa trancado sem ter arte para olhar? Isso foi muito bacana, mas eu acho que sim, que o presencial vai voltar com força. O que você acha, Silvio? Concordo, gênero, número e grau. Acho que o que a Aniela falou é completamente coerente. Eu acho que as pessoas estão ávidas a voltar a olhar a caixa preta e a estar no presencial vendo o espetáculo. E também acho que, de certa forma, o virtual, ele devido a essa tragédia que aconteceu, né? Ele para algumas pessoas, ele serviu muito para que elas reflitam o quanto que a arte ela é importante e fundamental para que elas continuassem sobrevivendo e sonhando mesmo trancadas dentro de casa. É isso, exatamente isso. Acho que a gente tem aí um mercado, por isso que eu tenho sei que é difícil, o que a Aniela falou sobre o momento econômico é muito pertinente, porque as pessoas querem voltar, mas nem sempre elas têm dinheiro. É só você fazer a conta. Se vai uma família assistir um espetáculo, quanto que é a pipoca, a Coca-Cola, o ingresso, o jantar depois, enfim. E as pessoas estão sem grana, então se torna difícil. E aí a gente, quanto produtor, está cada vez menos sem respaldo público para conseguir sustentar os espetáculos, os nossos técnicos, os nossos artistas, as nossas produtoras, para que as pessoas, para baixar o ingresso, para fazer com que as pessoas cheguem até o teatro.
Então, é uma equação complexa, mas acredito muito nesse retorno, nessa volta, e que o presencial, eu particularmente, como produtor, eu estou esperando o presencial. Eu estava fazendo uma peça, eu estava fazendo 2 peças que estavam indo hiper bem, e aí quando entrou a pandemia, eu escolhi parar. Eu estava aqui com esse outro projeto, captando uma outra peça minha, parou, a Bolsa parou lá em Fortaleza, o Perfume de Mulher parou, Ele Ainda Está Aqui parou, e o Tempo de Despertar acabou, que se tornou um projeto que ele condiz muito com o momento que a gente está vivendo, que conta a história de um médico. Esse livro do Oliver Sacks chegou a ser feito no cinema pelo Robin Williams e o Robert De Niro, e que é um filme que fala de amor e de um cara que durante um momento brigou para lutar contra uma epidemia, contra uma pandemia que estava acontecendo de letargia. É uma história real, e acabou que aos poucos agora eu estou captando, mas assim, a Aniela vai concordar comigo, as próprias empresas, né, que sempre foram nossas parceiras, elas mesmas, por mais que a gente tenha anos de mercado de trabalho, a gente sempre fez o trabalho ali íntegro, que a gente entregava com excelência, isso e aquilo. O momento econômico, ele foi muito cruel, porque as próprias empresas, elas seguraram um pouco, elas seguraram em soltar a verba, sabe, que elas não sabem quando o teatro ia abrir. Eu fico aqui, sabe, minha mãe vai ao teatro todo final de semana. A minha mãe, até hoje, ela tem medo de entrar no teatro, ela já tomou vacina, mas ela é uma senhora de 76 anos, ela é um alto grupo de risco, ela é negra, ela é cardíaca, ela, sabe, ela tem ali umas questões que ela fica, cara, o que eu vou fazer? Né? Eu acho que eu vou esperar um pouquinho. Então, a gente está num momento delicado e que acho que só essa força, né, digo, essa garra que a gente tem, né, que era o assunto que eu ia entrar, que é do não ser, o estar produtor, a diferença do estar produtor e o ser produtor. Porque o estar produtor é o que você capta a grana, monta a peça e guarda a peça. E o ser produtor a peça terminou aquele período X que você faria ali e que a peça foi bem, fez sucesso, mas você mete a peça embaixo do braço e fala: a peça deu certo, eu acredito no projeto, vamos viajar ao Brasil, vamos fazer isso, vamos captar mais, vamos correr, fizemos essa temporada aqui, vamos para a Zona Norte, vamos para a Zona Oeste, vamos para o Brasil inteiro. A gente tem, gente, veja bem, eu quando eu abri meu teatro lá em Portugal, eu passei uma coisa muito doida, porque Portugal é muito pequeno. Então, a gente se movimentava em alguns quilômetros, a língua era outra. O Brasil é um país de tamanho continental. A gente consegue levar a nossa peça para o Brasil inteiro. A gente tem um Brasil inteiro para mostrar. Agora, é óbvio que precisa de um pensamento, né, de uma visão com relação à cultura séria, que proporcione que o produtor possa fazer isso e levar esses espetáculos saindo do eixo de São Paulo. Totalmente. Agora, isso eu acho que o virtual veio ajudar, porque tem lugares, eu, por exemplo, com grandes musicais, não consigo levar para Manaus, para Belém, tem lugares que você não consegue levar uma peça tão grande. Isso o virtual veio ajudar muito, né? Eu acho que ele consegue levar para o Brasil coisas que até a gente não tinha o hábito, né? Não tinha esse pensamento de fazer no virtual. E tem lugares que podem se beneficiar, em lugares pequenos, cidades pequenas do interior que você não consegue levar. Isso eu acho que vai continuar, né? Eu acho que não vai morrer o virtual por esse lado. Sim, isso eu queria comentar, e tem uma outra coisa, para vocês. Desculpa só de cortar, e tem uma coisa também que a gente aprendeu com o virtual, que é o seguinte, porque a gente, né, teatro filmado sempre foi uma porcaria, né? A gente botava aquela câmera geral, sempre foi uma porcaria.
Com a pandemia, a gente reaprendeu a filmar. Eu trabalho com audiovisual, enfim, eu sou diretor de cinema, de televisão e tal. E aí eu filmei 3 peças minhas para botar no virtual. E aí a gente começou a filmar com uma qualidade que desse para esse espectador lá de Belém e que mostrasse para ele uma emoção X, óbvio que não vai ser a mesma que ele tivesse ali dentro da caixa preta, mas que passasse essa emoção X para ele com qualidade, entendeu? Certamente. Porque antes a gente filmava para mandar para festival, a gente botava aquela câmera geral e a peça acontecia. A emoção não era a mesma. Hoje em dia, a gente também, nós produtores, reaprendemos, né? Aprendemos a fazer o virtual para que a peça leve a mesma emoção, a mesma qualidade, a mesma força para esse espectador que não tem acesso a poder assistir, ou a gente mesmo, produtor, não tem acesso a levar o espetáculo até eles, entendeu? É isso. E essa expansão pode ajudar financeiramente, vocês acham, aí nas produções? A gente já contar, por exemplo, porque até então, né, a gente fez basicamente gratuito, né, assim, durante a pandemia, mas daqui para frente, essas cidades onde não chegava, né, passar a chegar virtualmente, vai dar para rentabilizar isso de alguma forma, contribuir para pagar essas contas aí, essa dificuldade financeira que já existe? Vocês acham que é possível explorar esse mercado? Eu acho que pouco. Eu acho que sim, vai ajudar, mas o preço já é baixinho, né? E eu acho que a ideia é a gente chegar nos lugares, porque a gente tem uma responsabilidade social além de produzir e ganhar dinheiro, né? Eu acho que a gente levar a cultura para o Brasil todo é mais importante do que rentabilizar no virtual. Eu acho que sim, ajuda, rentabiliza, e a gente viu também que na pandemia muitas produções fizeram os seus espetáculos com contribuição voluntária, né? Porque todo mundo, artistas, técnicos, todo mundo precisando muito, né? As pessoas passaram quase 2 anos em casa. E tem profissões específicas que não tem o que fazer, né? O contra-regra de palco, o que ele vai fazer? Ele trabalha no palco, o ator trabalha no palco, a não ser que seja um ator que também faça televisão, mas assim. Então, ajudou muito. Eu acho que a sociedade se sensibilizou com isso. De ver que era uma profissão que não tinha o que fazer, né? A pessoa foi muito, muito complicado, assim. Foi complicado para todo mundo, mas eu acho que para as pessoas que trabalham especificamente no palco, no teatro, o porteiro, assim, eles trabalham nisso. E aí a contribuição voluntária era até maior do que custa 10 reais, custa 20 reais. Mas eu acho que é uma conquista também, né? Eu acho que vai ser aos poucos. Não é amanhã eu vou fazer um espetáculo, eu vou botar em Manaus e vou ganhar dinheiro. Não vou. Eu acho que é uma conquista e um hábito. Tem que ter uma conquista do hábito também. E aí tem uma coisa que é o seguinte, por exemplo, a gente tem, assim, é pouco, a gente não vai conseguir, nem eu, nem a Aniela, nem nenhum outro produtor, rentabilizar dessa forma mesmo, entendeu? Durante a pandemia, ela foi, em alguns momentos, salvadora para técnicos, atores, etc., porque a gente filmava, e uma vez que a gente vendia um precinho barato, era a grana que o cara fazia no mercado, entendeu? Era uma graninha que entrava e que ajudava, entendeu? Acho que isso pode evoluir, mas tem um pensamento que eu acho que é mais profundo, aí eu estou sendo um pouco utópico, a Aniela acho que vai concordar comigo, que a gente tenta isso há tantos anos e a gente vê o quanto é difícil, que a gente tem o virtual, é importante, a pandemia nos ajudou a observar isso, a gente vai chegar,
financeiramente para o produtor é pouco, a gente não faz só por causa do dinheiro, porque aí a gente tem o São Paulo e a gente bota de uma forma mais barata lá, de forma virtual, para onde a gente não tem verba para levar, mas a gente tem que ter o pensamento, sim, de levar presencialmente para essa gente. É um pensamento a longo prazo, é um pensamento difícil, mas é um pensamento que ele tem que ser discutido, que ele tem que ser conversado, e ele tem que ser muito bem ponderado pelas entidades públicas e privadas para a gente levar isso e também os responsáveis executivos, legislativos dessas cidades para que esse presencial chegue até lá, entendeu? O que eu digo é o seguinte, assim, quando eu falo do teatro, e eu digo que o teatro ele é um ato político, é porque tudo é política, né? Esse papo que a gente está conversando aqui, né? A partir do momento que a gente conversa de relação humana, a partir do momento que a gente faz teatro, que a gente dá vida para uma alma de papel, a gente está conversando sobre relação humana, a gente está falando de política, a gente está falando de como que as pessoas se relacionam, de comunicação. Se a gente pensar, né, que a base da sociedade, cara, isso é muito cruel no Brasil, entendeu? A base da sociedade, ela não tem acesso, e ela não tem acesso a muitas coisas. E a gente, o cara, por mais que ele seja criado na classe média, estudou numa escola, tenha uma família com pensamento progressista, isso e aquilo, aquele filho, ele já foi criado de uma forma que essa base da sociedade, ela é olhada de uma forma diferente e de uma forma velada. E ela é velada, sim. Por quê? Porque a classe alta precisa dela, porque são eles que abrem as portas, são eles que costuram as roupas que a gente veste, são eles que plantam o que a gente come, são eles que são os motoristas de táxis, as empregadas domésticas, as trocadoras de ônibus, os porteiros, são eles que estão lá na lavoura, entendeu? E mandando a comida para a gente comer aqui, entendeu? E a gente automaticamente, né, a gente, que eu digo, a maioria, quando eu falo isso de uma forma macro, a gente para de pensar e a gente normaliza isso. E isso daí é uma baita de uma sacanagem. Eu vou dar, por exemplo, aqui um exemplo para vocês. Se a Rocinha hoje parar, se a Rocinha não descer, estou falando da Rocinha, não é do narcotráfico, nada disso não. Eu estou falando de 95% das pessoas que moram na Rocinha do Vidigal. Se as pessoas pararem de descer para trabalhar, a Zona Sul para. Você não vai ter um táxi na rua, você não vai ter um ônibus na rua, você não vai ter uma empregada doméstica na rua, você não vai ter uma enfermeira dentro de um hospital, você não vai ter uma construção civil funcionando, você não vai ter nada. E por que essas pessoas não têm acesso à cultura? Por quê? Está errado. Está errado. A gente tem que crescer nesse pensamento. É difícil, é uma luta, é uma utopia. Mas é um pensamento que a gente, aos poucos, tem que começar a raciocinar sobre isso. A gente sonha com um país melhor. Porque a base da sociedade, entendeu? Eu estou aqui no meu escritório, gostosinho, com ar-condicionado ligado, tomando aqui minha água, meu cafezinho expresso, conversando com vocês, entendeu? E assim, e a dona Regina, que trabalha comigo, está lá embaixo, ela mora no Jacaré, meu irmão. E aí? Será que eu estaria aqui conversando com vocês? Eu teria esse tempo se não tivesse a dona Regina? Por que eu tenho acesso à cultura e a dona Regina não? Entendeu? Sabe, a longo prazo, a gente tem que pensar nisso seriamente, porque essa base da sociedade, ela tem que ter acesso a isso. Acho que o virtual vai ser um grande primeiro passo,
porque ele vai instalar o sonho nessas pessoas, entendeu? Mas acho que, aos poucos, a gente tem, né, como produtores, brigar, e aos poucos, que eu digo, não, a Aniela é uma pessoa que já briga com isso há tempos, não é à toa que os teatros, inclusive, que ela gerencia e que ela toca, são muitas vezes fora desse eixo, né? Não, eu esqueci de mencionar aqui, Silvio, o Imperator. O Imperator é um centro cultural no Meier que eu fiz a gestão durante 8 anos. E você fez a gestão durante 8 anos brilhantemente. Eu abri o Imperator, né? Eu fiz 4 peças com você lá. E ela é maravilhoso, o Imperator, né? O cabaré que minha mãe fazia, do Antônio Pedro, foi um baita de um sucesso lá. A Confissão foi um baita de um sucesso lá. Vocês já administraram o Imperator de forma magistral. E eu vou te falar, diga para mim, Aniela, faltava público no Imperator? Não, era sempre cheio. E não é só o teatro, porque o Imperator é um centro cultural, né, com 3 cinemas, uma sala de exposição. A gente tinha muitos projetos sociais, muitos. A gente dava aula de tudo, de música, de canto coral, de balé, até de inglês, até curso de gestante, que foi um pedido da comunidade, a gente deu. É um lugar que é um exemplo, o Imperator, para mim, é um exemplo de como essas pessoas de quem você está falando precisam ter cultura. A gente precisa levar para lá. E eu acho que, eu sempre digo que todo prefeito, porque o Imperator foi uma ideia do Eduardo Paes, que levantou, e todo prefeito devia copiar e fazer na sua cidade. Não, porque, eu acompanhei o Eduardo lá com o sonho do Imperator. Eu acompanhei muito isso. Importante, muito importante. E vocês administraram brilhantemente. Era lindo. Eu fico até com pena agora de que ele está meio jogado. É assim... Vai voltar. Vamos voltar. O Eduardo tem que resgatar. O Eduardo aqui está preocupado com a pandemia, mas vai voltar. Isso. Tá ali. Vocês têm que voltar para administrar ali. Era muito legal aquele lugar. Era lindo demais. Eu me emocionava muito. E é um exemplo de que como essas pessoas precisam e respondem à cultura, né? Respondem ao assistir um espetáculo lindo, uma exposição incrível. É isso, eu acho que o que o Silvio está dizendo é isso, a gente precisa proporcionar isso para essas pessoas. Maravilha. A gente começou, né, falando de acesso de alguma forma, e a gente retoma aqui agora no final, né, a gente já precisa caminhar aqui para o final desse bate-papo, mas é muito interessante, né, assim, como isso perpassa, né, com muita força, assim, a fala de vocês, e o tanto que é esse olhar, né, eu acho que da produção que traz muito isso, né, então muito, muito interessante que essa perspectiva tenha aparecido, assim, né, e essa provocação toda que o Silvio faz. Queria agradecer, né, muito a presença de vocês mais uma vez, e vou passar, então, a palavra para vocês mais uma última vez aí para as considerações finais, se vocês quiserem ainda, né, comentar alguma coisa que ficou faltando, para a gente poder encerrar. Olha, eu queria fazer um comentário. Primeiro, agradecer a participação aqui, foi ótimo, tão bom a gente conversar com pessoas, né, como o Silvio, que falam a mesma língua, a gente encontra o mesmo lugar. Eu acho que uma das coisas que o teatro, os produtores têm que olhar de se reinventar. Eu acho que uma coisa que é um erro da classe, né, eu me incluo nisso, a gente achar, o mundo está andando muito para frente, né? A gente está concorrendo com a internet, com o Zoom, com o Insta, enfim, com todas as redes sociais, com tudo, com a facilidade do virtual. Então o teatro precisa se reinventar, precisa se comunicar e encontrar um jeito de comunicar, porque eu não sei nem qual é nesse momento, mas eu estou olhando muito para isso, em como fazer para a gente atrair esse público, tirar eles da frente da tela, do seu computador, do seu iPhone, e se interessar por ver o teatro. Tem que ter um outro jeito da gente comunicar
tudo, os grandes clássicos, tudo. Não estou dizendo para a gente não fazer clássico, nem fazer orquestra, a gente tem que fazer tudo. Mas de que jeito a gente tem que se reinventar? Isso, eu lanço esse desafio aqui. Eu também estou querendo saber como fazer, mas eu acho que a gente precisa ter esse olhar, porque se a gente ficar sentado na nossa cadeira, que nem a gente estava 20 anos atrás, não vai andar para frente. A gente precisa olhar para isso. E acho que isso parte da comunicação para a gente conseguir se reinventar. Porque acho que a pandemia ela foi algo muito, muito doloroso, né? Mas algumas pessoas não perceberam, infelizmente. Outras, sim. Algumas, né, uma grande parte da população, infelizmente, continua pensando do mesmo jeito. Mas muitas pessoas se modificaram. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais sozinhas e na pandemia ajudou elas a repararem a solidão de si. Quando eu digo a solidão de si, é isso que ela falou, que é de você ir num restaurante jantar e você olhar para uma mesa e tá a família toda, cada um no seu celular, né? Tá todo mundo ligado na tela e as pessoas não conversam, as pessoas não se abraçam. A pandemia trouxe para algumas pessoas uma necessidade do abraço, a necessidade de estar perto do outro, do corporal, e acho que nesse pré-momento de abertura, o teatro pode ter uma grande função nisso. O caminho, né, que a gente tem que pensar é como a gente vai comunicar a essas pessoas, né, que realmente estão sentindo falta disso, deles voltarem para a caixa preta. E também como fazer as pessoas, ao voltar, sentarem e acharem bacana o que estão vendo, né? Acharem que é outro olhar, um olhar que tá atual, que tá trazendo coisas novas. Esse é o maior desafio. E incluir, talvez, essas tecnologias, né? A gente, por exemplo, antes da pandemia, por exemplo, eu fui num show lindo, fui sozinho, fui no Refavela, que o Gil montou, no Circo Voador. E eu me emocionava, o Gil com a família dele, cantando e tal. Mas eu fiquei muito impressionado, a quantidade de pessoas com o telefone gravando. Elas deixavam de ver o show para gravar. Para gravar e para mostrar que estavam lá. É isso. Eu acho que a pandemia serviu e pode servir aos poucos para essas pessoas e a nossa comunicação, para essas pessoas voltarem a ter o prazer de sentir o efêmero, né? Porque o teatro, ele é o show, o espetáculo, ele é efêmero, ele é de uma vez só, ele é aquele dia, ele é aquele momento, é quando você está vendo aquele ator que abriu mão da sua personalidade, da sua máscara social, para dar vazão à personalidade da personagem e entregar para o espectador naquele momento único. Então, tem uma junção que a produção segura ali, que é da equipe técnica, do iluminador, do técnico de som, do contra-regra, dos atores, de todo mundo, a gente levar isso para o público. Vamos conseguir. Acredito nisso, acredito que a gente tem que pensar nisso, tem que pensar que cultura é educação. Cultura, ela não é sobremesa, ela é necessária, ela é fundamental e a gente rala muito e a gente dá emprego para muitas famílias a cada espetáculo que a gente faz. A gente não só leva sonho para o espectador, a gente não só entretém o espectador, como a gente também contrata muita gente. Teve, depois da guerra, tiveram 5 cineastas e que filmaram depois da guerra, dentre eles o John Ford, isso, aquilo, e dentre eles tinha o Frank Capra. O Frank Capra, ele resolveu fazer filmes
ao invés de fazer filmes de faroeste, de guerra, disso, daquilo, né? Não que eu, por exemplo, quando estou estressado, eu vejo filme de faroeste, aquilo, pô, do Sérgio Leone, Irmãos Coen, fico vendo Clint, adoro, tal, mas assim, o Capra é um cara que eu sou apaixonado, porque ele resolveu, pós-guerra, fazer o Felicidade Nos Compra, fazer o Do Mundo Nada Se Leva, fazer o Apenas Aquela Noite. Ele resolveu fazer filmes até utópicos, né? O Mr. Smith foi a Washington, filmes que levavam uma esperança para essa população. E acho que dentro do nosso trabalho, nesse momento tão duro que a gente está, o espetáculo, né? Quando eu falo do espetáculo, eu falo do entretenimento, a gente tem essa função social e moral de levar sonho para as pessoas, mesmo que sejam utópicos, e que sejam utópicos, porque o palco permite que seja utópico, entendeu? Que a gente leve sonho, reflexão, diversão e emoção para o espectador. Acho que a gente tem que entender esse caminho, estamos entendendo, estamos lutando, e a ela, espero você em breve reabrindo o Imperato. Eu também. O Trovão do Meia, lotar aquele teatro maravilhoso de novo. Muito bacana. E a gente ficar emocionado, vendo todo mundo ali batendo palma de pé. Você sabe que o Eduardo Paz prometeu, é promessa de campanha, né? Vamos ver se ele vai cumprir. Não, ele vai cumprir porque ele gosta disso, ele gosta. Ele gosta da cultura. Vamos nessa. Vamos aqui brigar e vamos nessa. É isso. É isso aí, gente. Obrigada, gente. Viu? Muito obrigado. Foi ótimo. E Silvio, fala para sua mãe vir nos meus teatros que ela vai ficar tranquila. Tá, vou falar para ela aí, eu vou levar ela. Me avisa. Eu vou te avisar. Vou levar a minha mãe para ela aí, que ela tá aqui louca para ir no teatro, tá com paura. Tá bom. Vou levar ela para ir no seu teatro, com certeza. Combinado. Obrigada, gente. E vocês, ouvintes, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que este projeto é viabilizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio do Instituto Unimed BH e realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Bom, siga esse podcast, fica ligado no próximo episódio da série, que já é o último, e acompanhe @polobh e @sesc.palladio nas redes sociais. Eu fico por aqui, encontro vocês no próximo episódio.